Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia, né, nessa campanha de oração que nós estamos fazendo todas as manhãs dessa semana. Então, irmã Esther, bom dia, irmã Marlene Coelho, bom dia, Carlão, bom dia, Antônio Carvalho, Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus. Marcos, ó, o Marcos tá todo dia aí presente. Glória a Deus pela vida do Marcos. Geisa, Beto de Navasque, seja bem-vindo. Adriana, nossa vizinha aqui na Vila Monumento, Deus abençoe. Irmã Maria Pinto tá lá em Cabo Verde, gente, olha que bênção. Irmã Maria tá lá em Cabo Verde, na África, tá com a gente, ao vivo hoje, nessa manhã também. Glória a Deus. Amém. Karina Aparecida, amém. O pessoal tá entrando aí. Rodrigo Pádua, seja bem-vindo. Amém. Muito bem, gente. Nessa manhã nós vamos então continuar nesse propósito, né, de oração pelo Brasil, de oração pelas nações. Hoje a gente tem até alguns pedidos de oração que alguns irmãos trouxeram aqui, mandaram, melhor dizendo, para a gente orar, né, nesta manhã. E hoje também, graças a Deus, eu estou com a companhia aqui da minha esposa, né? A Simone está aqui comigo, ela vai cantar um louvor, né? Nós vamos começar então essa transmissão com um louvor na presença de Deus, amém? Gente, antes de nós cantarmos esse louvor inicial, quero agradecer a Deus por mais algumas pessoas que estão entrando aí, ó. A Rauri Sesquim, né? Irmã da Suelen, que legal ter você aqui com a gente. O Danilo, a Beth, o Luiz também. Irmã Lourdes, olha a irmã Lourdes aí. Minha tia Marta, irmã Regina Amaral, olha aí. Meu pai também já está sempre presente, pastor Guedes. Glória a Deus. Gente, Fábio Vilas Boas também, sejam todos bem-vindos. Irmãos, deixa eu falar para vocês, antes de nós começarmos com o louvor, eu terminei a transmissão ontem falando que, com a permissão de Deus, nós vamos ter na semana que vem uma continuidade desse trabalho, mas vai ser um pouquinho diferente, né? Essa semana a gente está fazendo uma campanha de oração. A semana que vem nós vamos ter um trabalho, Deus até colocou no meu coração um tema, tá, para esse trabalho, que eu anotei aqui. A gente vai chamar de Jornada da Páscoa com Cristo, ok? Então semana que vem, Jornada da Páscoa com Cristo. Vai começar no domingo, depois eu vou explicar os detalhes para vocês. Mas vai começar no domingo, dia 5, né? Domingo, dia 5 de abril, tá? Então no próximo domingo agora, a nossa Jornada da Páscoa com Cristo começa no próximo domingo agora, dia 5 de abril, e vai até o outro domingo, dia 12 de abril, tá? Então serão 8 dias, a Jornada da Páscoa com Cristo serão 8 dias, de domingo a domingo. Nós vamos começar no dia 5 falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que se deu uma semana antes da ressurreição, né? Então a gente começa com os católicos chamam Domingo de Ramos, né? Então a gente vai começar falando o que aconteceu naquele domingo chamado Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus, falando dos acontecimentos, tá? Então a gente começa com a entrada triunfal de Jesus no Domingo de Ramos, e aí a gente vai falando o que aconteceu na segunda, na terça, daquela semana da paixão de Cristo, né? O que aconteceu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, que foi a crucificação, né? No sábado, no domingo, que foi a ressurreição. Então eu quero te convidar para você já ir se programando aí, tá bom? Do dia 5 de abril até o dia 12 de abril, 8 dias, Jornada da Páscoa com Cristo, aí que a gente vai estar ministrando, tá bom? Então vamos lá, ó, deixa eu só registrar mais algumas pessoas aqui. Irmã Ana Félix, o Luciano tá com a gente também, a Luciana Oliveira Carvalho,
Irmão Solon Moura, Deus abençoe. A Ana Beatriz também está com a gente. Adriana Lacerda, olha aí quanta gente. Vamos então louvar ao Senhor com um cântico aqui. A minha esposa vai cantar e você pode cantar aí da sua casa também. Amém, irmãos? É um culto de oração que nós estamos fazendo via internet. Então, cante conosco, ore conosco, amém? Vamos adorar a Deus nessa manhã. Amém, queridos? Bom dia para todos vocês. Consegui despertar da cama. E nós estamos aqui nessa manhã, amém? Para juntos orarmos e adorarmos ao Senhor, amém? Então você que está aí, feche os seus olhos, é uma canção muito conhecida. Então aproveite esse momento para estar diante do Senhor, amém? Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, glória a Deus. Adore conosco nesta manhã.
Graças a Deus, né? Louvado seja Deus pelo amor de Deus, né? Pelo infinito e ousado amor de Deus. Amém? Amém. Gente, eu quero pedir para vocês, se possível, você que está acompanhando essa transmissão, se possível, vai compartilhando aí, né? No seu Facebook, compartilha aí com outras pessoas, né? Para que a gente possa alcançar aí o maior número de pessoas possível, tá bom? E fica conosco, não sai daí não. Eu sei que tem algumas pessoas que entram e saem, né, da transmissão, mas eu te convido a ficar conosco, tá bom? Até o fim. Eu quero então nessa manhã compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está no livro do profeta Daniel, capítulo 9, ok? Quero te convidar a, se possível, né, quem sabe você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 9, tá bom? Nós vamos ler aqui então uma oração, né? Nós estamos numa campanha de oração, nós estamos nessa semana numa campanha de oração, então nós vamos ler aqui uma oração que está registrada nas escrituras sagradas, uma oração que está registrada então no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, tá? Então, gente, veja, esse texto aqui, ele é muito interessante porque a gente tem que entender rapidamente aqui, eu quero falar do contexto para vocês, né? O que está acontecendo? O profeta Daniel, ele está na Babilônia, né? Ele está no que a gente chama no cativeiro, né? Então nós sabemos que o povo de Israel, por muitos anos, Deus mandou vários profetas ao povo de Israel para que o povo se voltasse para Deus, né? O povo infelizmente sempre teve a tendência de se afastar de Deus, é uma coisa que acontece até hoje, infelizmente, né? Até hoje o povo de Deus tem essa tendência de se esfriar espiritualmente, de se afastar de Deus, dos mandamentos de Deus. Então o povo de Israel não foi diferente, né? Ao longo de muitas décadas, de muitos séculos, o povo de Deus foi se afastando de Deus. E nesse período Deus enviava os profetas para chamar o povo de volta, né? Para exortar o povo, para que o povo se voltasse para Deus, né? E Deus, usando esses profetas, disse ao povo que se o povo não se arrependesse, se o povo não se convertesse, Deus ia permitir que o seu próprio povo fosse levado para o cativeiro, né? Infelizmente, o povo de Deus não deu atenção, né, à palavra ou às palavras dos profetas. Houveram alguns momentos ali de arrependimento, de avivamento espiritual, mas em geral o povo de Deus sempre se manteve distante de Deus, sempre se manteve frio, né? Sempre se manteve muito ligado à idolatria, ao pecado. E aí o que acontece? Deus então permite que o seu povo seja levado para o cativeiro, como Deus já tinha falado, né? Se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem para mim, eu vou permitir o cativeiro na vida de vocês. E Deus então permite o cativeiro, né? Nós temos o cativeiro das 10 tribos do Reino do Norte, que foram levadas para o cativeiro assírio, e nós temos o cativeiro das 2 tribos do sul, mais especificamente a tribo de Judá, né, da qual descende o Cristo posteriormente, mas a tribo de Judá também ela é levada, né? Por isso daí vem o termo judeus, né? Especificamente da tribo de Judá. Então os judeus, né, o povo de Deus, o reino de Judá, reino do sul, é levado cativo para a Babilônia, tá certo? E dentre esses cativos que vão para a Babilônia, nós temos o profeta Daniel, né? O profeta Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele foi levado ainda muito novinho, ele era adolescente, estava no início da juventude ali, e ele é levado para a Babilônia, né? E é lá na Babilônia que ele começa a desenvolver então o ministério profético dele, tá certo?
Agora, esse texto que nós vamos ler aqui, esse texto aqui, Daniel já está idoso, né? Então já se passaram muitos anos. Daniel ele nunca voltou para Jerusalém. Ele, ao que tudo indica, ele morreu lá no cativeiro, ele morreu lá na Babilônia, né? Deus usou muito a vida de Daniel, tanto na Babilônia como depois mudou, né? O dominador, caiu a Babilônia, entrou os medos e os persas, e Daniel continuou mesmo assim. Nessa época ele continuou ainda exercendo grande influência, né? E exercendo seu ministério profético e tudo mais. Muito bem, esse texto aqui, gente, é muito interessante. Quer ver? Eu vou ler aqui com vocês. Daniel capítulo 9, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Então veja aqui que ele vai falar de um acontecimento, né, um momento aqui, que já não eram mais os babilônios, já eram os Medos, né, já eram os Medos e os persas. Tá? Então assim, aqui Daniel ele já tinha uma idade avançada, ele já era um senhor, né? E ele diz aqui que nesse primeiro ano desse rei Dario, veja aí no versículo 2, olha, Daniel 9:2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, gente, veja só que coisa interessante, né? Daniel, depois de passar muitos anos lá no cativeiro, teve um determinado dia que ele, vamos dizer assim, ele pegou a Bíblia para estudar, né? Claro que na época não tinha a Bíblia do jeito que a gente tem, impressa e tal, né? Havia alguns livros escritos já. E chegou às mãos do profeta Daniel um rolo, né, uma cópia do livro do profeta Jeremias, tá? Um livro do profeta Jeremias. Jeremias tinha vivido um pouco antes de Daniel. Eles chegaram a ser contemporâneos, mas Daniel era bem jovenzinho e Jeremias já era mais experiente, já estava exercendo há muitos anos o ministério profético dele, né? Então, quando Daniel leu o livro de Jeremias aqui, nessa passagem, então Jeremias já tinha morrido, né? Daniel já era um homem idoso, e ele pegou o livro do profeta Jeremias e ele começou a ler. Então veja, olha que interessante, uma coisa interessante, aqui foi um dia que foi um dia que o profeta Daniel se dedicou a estudar a Bíblia, vamos dizer assim. Ele se dedicou, né, ele se debruçou em cima da palavra de Deus para estudar a palavra de Deus, porque ele queria uma palavra de conforto, uma palavra de orientação diante do que estava acontecendo, né? Porque o povo judeu tinha sido tirado de Jerusalém. O templo tinha sido destruído, as muralhas de Jerusalém tinham sido destruídas, né? Tinham sido destruídas. E o povo tinha sido levado cativo. E já fazia muitos anos, décadas, que o povo estava no cativeiro e não tinha voltado ainda para Jerusalém. Então Daniel ele estava, quem sabe, até um pouco angustiado com essa situação, né? Quem sabe pensando, meu Deus, e aí a gente vai ficar aqui nesse cativeiro, a gente vai morrer aqui nessa situação? E aí então, um belo dia, ele pega a Bíblia, vamos dizer assim, ele pega o livro do profeta Jeremias e ele começa a estudar. E aí ele entende, veja que eu li aí já, ele entende pelo texto do profeta Jeremias que já estava para terminar o cativeiro, né? Porque o profeta Jeremias profetizou que o cativeiro duraria 70 anos. E aí Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, ele começa a fazer as contas e ele percebe que já está quase para completar 70 anos de cativeiro. Então ele, acreditando que Jeremias era um profeta, um homem de Deus, que aquela profecia de Jeremias era uma palavra de Deus, ele começa a fazer os cálculos e ele vê que está muito perto de completar os 70 anos para que o povo judeu fosse libertado do cativeiro, para que o povo judeu pudesse voltar
para Jerusalém para poder reconstruir então o templo, reconstruir os muros, etc. Bom, aí, gente, é uma coisa muito interessante que acontece aqui, né? Porque, veja, primeiro vamos tentar aplicar para o momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente está até fazendo essa campanha de oração por causa dessa crise que a gente está vivendo aí do coronavírus, né? Veja, num momento de incerteza, né? Daniel estava num momento de incerteza, o que ele fez? Ele foi para a palavra de Deus, ele foi buscar direção na palavra de Deus. E aí, lendo a palavra de Deus, lendo o livro do profeta Jeremias, Deus deu uma orientação para ele, falou, ó, tá para terminar já o cativeiro. Então, nesse momento de incerteza que a gente está vivendo no mundo hoje, né, a gente está vendo, infelizmente, né, irmãos, nós estamos vendo aumentar muito os casos desse vírus, né, nós estamos, infelizmente, acompanhando, né, os noticiários de que muitas pessoas estão morrendo. Me parece que ontem eu ouvi uma estimativa que já passam de 40 mil pessoas, né, que já morreram, infelizmente, por causa dessa praga, né, dessa peste, desse vírus. Então veja, nesse tempo de incerteza, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer igual o profeta Daniel fez naquele tempo de incerteza, ou seja, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, para buscar orientação, conforto, consolo na palavra de Deus, né? E Deus então falou para Daniel, olha, já está terminando, esse tempo de cativeiro, falta muito pouco tempo para terminar. E aí o que Daniel fez? Era uma boa notícia, não era? Era uma boa notícia, estava para acabar o cativeiro. Mas o que Daniel fez? Ele não saiu festejando, ele não saiu soltando fogos de artifício, né? Ele não saiu convocando uma festa, um banquete para comemorar. Sabe o que ele fez? Quando ele descobriu que já estava perto de terminar o cativeiro, ele foi orar, irmãos. E ele fez uma oração maravilhosa que eu quero ler com vocês nessa manhã, né? Ele fez uma oração memorável aqui. E é como que se ele, através da oração ali dele, ele é como se ele fosse gerar, né? Como se ele fosse gestar aquela promessa de Deus, né? Não é porque a palavra de Deus estava dizendo que aquilo ia acontecer que ele deixou de orar, que ele deixou de clamar, que ele deixou de interceder, que ele deixou de buscar para que aquilo de fato acontecesse, porque Deus, ele age em resposta à oração do seu povo, né? Tem uma frase famosa que ela é atribuída ao John Wesley, né? Que diz o seguinte, que Deus nada fará senão em resposta à oração do seu povo. Então veja, irmãos, nós até temos tido algumas boas notícias em relação a essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Ontem eu ouvi um pouquinho aqui alguns noticiários e a gente tem visto que alguns medicamentos têm surtido um bom efeito, não é? Nós temos visto que vários pesquisadores estão trabalhando em uma vacina, enfim, alguns especialistas acreditam que essa curva, né, de crescimento da epidemia vai começar a decrescer em breve, até são, diante dessa crise, até que são notícias boas, vamos dizer assim. Mas isso não deve fazer com que a gente diminua, irmãos, a nossa intensidade na oração. Né? Pelo contrário, isso deve nos levar a orar mais, a buscar mais a Deus, como Daniel fez aqui, né? E quais são os elementos da oração de Daniel, irmãos? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Quais os elementos da oração de Daniel aqui, quando ele ficou sabendo que estava muito perto de terminar o cativeiro? Olha a oração que Daniel fez. Gostaria muito que você acompanhasse, né, com a sua Bíblia. Até recomendo que nas próximas manhãs, quando você se preparar para esse momento, já deixa a sua Bíblia ali do lado para você acompanhar comigo a exposição da palavra de Deus, tá bom? Então, olha, veja que o texto diz então que Daniel, ele fez o quê? Verso 3, Daniel 9, versículo 3. Ele diz aqui, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Né? Então, foi aquela questão do quebrantamento que a gente vem falando já essa semana.
né? Ele se humilhou, ele se quebrantou diante de Deus, ele jejuou, né? Ele colocou pano de saco, quer dizer, ele tirou as roupas luxuosas que ele deveria ter, até pela posição dele, e colocou panos grosseiros, em sinal de humilhação, né? Em sinal de quebrantamento diante de Deus. E aí o verso 4 diz o seguinte, olha, acompanhe comigo aí, Daniel 9:4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Né? Então, você veja que ele começa aqui lembrando, vamos dizer assim, né? Ele se lembra, ele faz menção da fidelidade de Deus. Né? Ele fala aqui que Deus é grande e temível, e que é um Deus que guarda a aliança e a misericórdia, né? Para com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Então ele começa a oração fazendo menção da fidelidade de Deus, né? Mas na sequência, irmãos, eu quero chamar a tua atenção para isso agora. Veja, do versículo 5, que a gente vai ler agora, até o versículo 15, olha, são mais de 10 versículos, né? Se não estou errado na minha conta, são 11 versículos. 11 versículos, praticamente, o que Daniel vai fazer nesses 11 versículos? Eu vou ler aqui com vocês. Ele vai confessar os pecados do povo diante de Deus, né? Olha que interessante. Segundo a promessa de Deus, faltava pouco tempo para acabar o cativeiro, mas isso não impediu que Daniel se voltasse a Deus em oração. E o principal elemento da oração de Daniel aqui foi a confissão de pecados. Ele se pôs a confessar diante de Deus os pecados do seu povo, né? E é muito interessante você pensar que o próprio Daniel era um homem muito consagrado, gente. Daniel é um dos homens mais consagrados da história bíblica, né? É aquele personagem que você procura falhas, você não encontra, né? Se você estudar a história de Moisés, de Davi, né, de vários outros personagens, você vai ver que a Bíblia fala das falhas deles, dos pecados deles. Mas Daniel é um homem praticamente irrepreensível. Mas mesmo assim, ele se põe a confessar os pecados do povo e ele se coloca como parte do povo, ele se coloca como parte daqueles que desagradaram a Deus com seus pecados, né? Então isso aqui mostra para nós, irmãos, que nós também temos que fazer isso hoje, né? É o que eu tenho falado essa semana aqui. É tempo de quebrantamento, é tempo de contrição, é tempo de nós nos arrependermos, de nós nos convertermos, de nós nos voltarmos para Deus, de nós confessarmos os nossos pecados. É tempo da gente fazer isso. É tempo da igreja fazer isso. Esse problema que a gente está vivendo, essa epidemia, essa pandemia mundial, é Deus falando, irmãos. É Deus falando com o mundo, é Deus falando com a igreja, é Deus orientando a igreja, desafiando a igreja a se despertar, a se voltar para Deus, né? A abandonar aí o mundanismo, abandonar o pecado, né? Abandonar tudo aquilo que entristece a Deus e se voltar para Deus. Olha só então, vamos ver aqui a oração de Daniel. Versículo 5, olha o que ele diz. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Olha aí, verso 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Olha aí, tá vendo? Aquilo que eu falei. Ele está confessando aqui. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então ele está confessando aqui o pecado de que o povo de Israel não deu ouvidos aos profetas que Deus mandou, né? Deus mandou muitos profetas antes do cativeiro, chamando o povo ao arrependimento, mas o povo não se arrependeu, então Deus permitiu o cativeiro, né? Então é exatamente como hoje, né, irmãos? Deus chama a atenção do seu povo não dá atenção,
Deus permite a situação aflitiva, Deus permite a peste, Deus permite, infelizmente, aí a epidemia, né? Então veja, verso 7 diz o seguinte: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, né? Então, Daniel ele faz menção da justiça de Deus, e ele diz: a nós só nos cabe corar de vergonha, né? Olha, verso 8, ele fala novamente, vamos para o verso 8 agora, ele fala novamente: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti, né? Então a oração de Daniel aqui é uma oração de confissão de pecado, uma oração de quebrantamento, de arrependimento, né? Olha só, vamos lá, versículo 9 agora. Aí ele diz assim no versículo 9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas, né? Então ele está falando aqui, nós não obedecemos. Verso 11 agora: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Olha aí, acho que eu falei disso ontem, né? Na lei de Moisés, né, nos livros lá que Moisés escreveu, no Pentateuco, já estava lá previsto: se vocês forem obedientes, eu vou abençoar vocês na terra prometida. Se vocês me abandonarem, vocês vão sofrer as consequências dessa escolha de abandonar a Deus. Então Daniel está falando exatamente isso aqui no verso 11. Olha, ele fala aqui: por isso, né, pelo fato do povo ter se desviado, por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti, né? Então, está muito claro aqui, né, irmãos? Você veja que Deus ele corrige o seu povo, né? Ele corrige as pessoas. Então o que a gente está vendo acontecer hoje no nosso mundo é uma correção de Deus, irmão. Você não tenha dúvida. É um juízo de Deus, sim. Né? Deus está julgando as nações, Deus está julgando, inclusive, está corrigindo inclusive o seu povo, a sua igreja, né? Só que o juízo de Deus, ele também traz consigo a possibilidade da misericórdia, né? Porque ao mesmo tempo que Deus julga, ele também dá a oportunidade do arrependimento. Então isso é misericórdia, né? Quando Deus, através de um juízo, ele dá a oportunidade do povo se quebrantar, se arrepender, né? Ter o seu coração contrito. Então isso é uma manifestação da misericórdia de Deus, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, certo? Vamos lá, para a gente seguir aqui, para a gente concluir. Verso 12, então, diz o seguinte: ele, né, Deus, ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Verso 13: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Olha que coisa, né? Apesar de Deus ter levado eles para o cativeiro, ele está dizendo aqui, né? Ainda assim nós não temos implorado o favor do Senhor, para nos convertermos das nossas iniquidades e não nos aplicarmos à tua verdade, né? Versículo 14: por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal
e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Então você veja aí, ó, cheguei no verso 15, do verso 5 ao verso 15. O que Daniel está fazendo? Ele está confessando os seus pecados e os pecados do povo diante de Deus, né, irmãos? Então é isso que nós temos que fazer nesse momento também, né? Todas as manhãs dessa nossa campanha de oração, no nosso momento de oração, nós estamos confessando os nossos pecados, irmãos. Nós temos que reconhecer que nós temos nos afastado de Deus, nós temos vivido muito displicentemente a nossa vida espiritual, nós não temos nos comprometido com o Senhor, com a sua palavra e com as coisas espirituais como nós devemos nos comprometer. A gente está, né, tão envolvido em tantas coisas que a gente muitas vezes deixa Deus em segundo plano. E Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida, né? Então eu quero terminar essa palavra aqui lendo os últimos versículos aqui, os últimos 4 versículos dessa oração que Daniel fez, porque aqui agora ele vai suplicar. Veja, até agora ele confessou os pecados, agora ele vai suplicar a misericórdia de Deus, baseando-se nas promessas de Deus e no caráter reto de Deus. E é o que a gente tem que fazer nesse momento que a gente está vivendo na história humana, irmãos. Nós temos que clamar pela misericórdia, suplicar a misericórdia de Deus, né? Se baseando nas promessas de Deus, no caráter reto e santo de Deus. Nós temos que suplicar a sua misericórdia. Então vamos ver aqui, para a gente passar ao nosso momento de oração. Verso 16 diz o seguinte: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, né, se tornaram Jerusalém e o teu povo vergonha para todos os que estão ao nosso redor. Irmãos, olha que interessante, eu estava lendo esse texto nesta manhã. Olha, essa oração nós precisamos fazer, né? E enquanto eu estou lendo essa palavra aqui, que essa leitura já seja a minha oração, já seja a sua oração. Ó Senhor, verso 16, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. Amém, irmão? Vamos fazer essa oração juntos? Aqui a gente já está, mesmo expondo aqui a palavra, a gente já está orando. Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor. Né? Ali ele orou pela cidade de Jerusalém, aqui nós oramos pelo nosso país. Senhor, que aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, das nações. Né? Vamos fazer essa oração aqui. Verso 17, ele diz aqui, olha, Daniel está orando. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Mais uma oração que a gente está fazendo aqui. Agora, pois, ó Senhor nosso, ouve a oração dos teus servos, né? Nós que estamos aqui juntos, reunidos em oração nessa manhã, e as suas súplicas, e faze resplandecer o rosto por amor do Senhor, né? Olha o verso 18, irmãos, a nossa oração nessa manhã, já estamos orando aqui. Verso 18, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Está aqui, irmãos. Você está orando comigo aí? Ora comigo. Esses 4 últimos versículos aqui, do verso 16 ao 19, foi a oração que Daniel fez pelo povo de Israel, foi a oração que ele fez pela cidade de Jerusalém,
E é a oração que nós estamos fazendo nessa manhã pelo povo de Deus. É a oração que nós estamos fazendo nessa manhã pela nossa cidade, né? Quem mora em São Paulo, ore por São Paulo. Quem está nos acompanhando de outra cidade, more por outra cidade, né? Eu estava vendo agora há pouco aqui, eu acompanhei a irmã Sueli, estava com a gente, a Sueli Tomeyama, ela está lá no Japão, né? Então vamos orar juntos pelas cidades que nós moramos, pelos países onde nós moramos. Vamos orar, irmãos. Olha aqui, o versículo 18, que seja a nossa oração. Vamos repetir aqui, verso 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação, Senhor. Olha para a nossa desolação, né? Para a nossa cidade, para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, para o Brasil, para a América do Sul, né? Para cada continente desse mundo, né? Continuando aqui, olha, porque verso 18, olha a segunda parte do verso 18, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias, né? Ou seja, o que Daniel está falando aqui? Nós não estamos pedindo isso porque nós somos justos, porque nós não somos justos, nós somos falhos, né? Nós somos pecadores, nós temos iniquidades, nós não estamos confiando na nossa justiça, nós confiamos na justiça de Deus, na justiça de Cristo que é imputada, que é acreditada a nós, né? Nós confiamos não nos nossos atos de justiça, mas nas suas muitas misericórdias, Senhor. É isso que ele está dizendo, e é isso que nós dizemos ao Senhor nessa manhã também. E para fechar aqui, olha o verso 19. O profeta Daniel diz: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém, irmãos? Então essa é a nossa oração, essa é a minha oração nessa manhã. Tenho certeza que essa é a sua oração aí na sua casa. Vamos clamar, verso 19, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Senhor, age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, né? Então que essa seja a nossa oração nessa manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos então orar nesse momento? Né? Nós já estamos aqui, eu não sei se você entendeu, mas nesses últimos 4 versículos, ao mesmo tempo que eu estou expondo aqui a palavra para vocês, eu já estou orando, eu já estou intercedendo, e eu creio que você também já está orando. Então, nós vamos orar nessa manhã. Inclusive eu tenho aqui alguns pedidos de oração que alguns irmãos trouxeram para a gente colocar diante do Senhor também. Nós vamos fazer isso também nessa manhã. Mas nesse espírito, irmãos, nesse momento aqui em que nós estamos diante de Deus, diante da presença de Deus, né, eu tenho certeza que você que está acompanhando essa transmissão, você está entendendo a palavra. Né? É tempo da gente se quebrantar, é tempo da gente se humilhar, é tempo da gente confessar os nossos pecados ao Senhor, é tempo da gente clamar mesmo pela misericórdia. Amém? Então vamos orar juntos. Nesse mesmo espírito, você que está aí na sua casa, se você sentir desejo agora, ajoelha aí do lado da sua cama, no sofá aí da sua casa, se ajoelha, se você puder, se você conseguir fazer isso, ou se não for possível, ore comigo sentado ou de pé, mas ore, vamos orar juntos. Né? Eu vou orar daqui, você vai orar daí, e nós vamos clamar ao Senhor neste momento, amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos por esta manhã, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, e mais uma vez a tua palavra traz a nós, Senhor, a necessidade de nós nos quebrantarmos, a necessidade de nós nos humilharmos, a necessidade de nós termos o nosso coração contrito, Senhor, a necessidade de nós nos convertermos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como Daniel fez aqui nesse momento, Senhor, em que a nação estava no cativeiro, nós fazemos nesse momento em que estamos vivendo esse cativeiro, por assim dizer, essa peste, essa epidemia, essa pandemia. Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor, pedindo, meu Deus, o perdão do Senhor quanto aos nossos pecados. Nós também reconhecemos que nós temos pecado contra Ti, Senhor.
nós temos sido omissos, nós temos sido negligentes, nós não temos buscado a tua face como deveríamos buscar, nós temos dado muitas vezes mais valor às coisas do mundo, às coisas materiais, do que às coisas espirituais. Nós temos nos concentrado, Senhor, muitas vezes mais, ó Senhor, em ganhar dinheiro, em fazer entretenimento, Senhor, tantas coisas. Senhor, nós temos, Senhor, muitas vezes desejado, Senhor, as coisas do mundo, mas a tua palavra diz que ninguém pode ser amigo de Deus e amigo do mundo, é impossível. Aquele que for amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Senhor, então, Pai, nós te pedimos, nos perdoa pelo mundanismo, nos perdoa, Senhor, Pai querido, quando temos colocado o Senhor, a tua palavra, o teu reino em segundo plano, meu Deus, quando não temos buscado ao Senhor em primeiro lugar. Perdoa-nos por nossas palavras, perdoa-nos, Pai, por nossas palavras que têm te entristecido, perdoa-nos, Pai, por nossas ações que têm te entristecido, por nossos pensamentos, sentimentos que têm te desagradado. Perdoa-nos quando temos, Senhor, deixado de perdoar aqueles que temos que perdoar. Perdoa-nos quando temos guardado ressentimento no nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, por todos os pecados, por toda a imoralidade, Senhor, que tem havido no meio do teu povo. Pai, por toda a lascívia, Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Pai querido, por tudo aquilo, Pai, que são obras da carne e que tem se manifestado nas nossas vidas, na vida do teu povo. Perdoa o teu povo, Senhor. Perdoa por toda a malícia. Perdoa o teu povo, Senhor. Senhor, nesta manhã nós nos unimos em oração. Eu me uno em oração aqui com os irmãos que estão aqui comigo ao vivo nesta transmissão. Nós nos unimos pedindo o teu perdão, Senhor. E pedindo, Senhor, que tu venhas, Senhor, ao nosso encontro, que tu venhas ao encontro, Pai, do nosso país, do nosso Brasil, Senhor, e das nações, meu Deus. Tem misericórdia, Pai, faz cessar esta peste, Senhor, como diz aqui o profeta Daniel, Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor, Senhor, das cidades que têm sido tão afetadas por essa epidemia, por essa pandemia. Senhor, como diz aqui o teu servo, e nós oramos como ele, ó Deus nosso, ouve a oração dos teus servos e as suas súplicas, faz resplandecer o teu rosto por amor de nós, Senhor. Pai, também pedimos aqui como teu servo, inclina os ouvidos e ouve, Senhor. Inclina os teus ouvidos e ouve a nossa oração. Abre os olhos, Senhor, e olha, Senhor, para a nossa desolação, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da Itália, Senhor. Tem misericórdia da França. Tem misericórdia da Espanha. Tem misericórdia de Portugal. Tem misericórdia dos Estados Unidos também, que está com um grande número de casos. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia da África, Pai, porque a epidemia está chegando lá na África. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, porque nós, como diz aqui o teu servo, não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiando nas nossas justiças, nos nossos atos de justiça, Senhor, porque, Senhor, nós não os temos, mas nós estamos clamando, Senhor, confiando na tua misericórdia, Senhor, confiando na tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Como diz aqui o teu servo, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, Senhor, age, Senhor. Não te retardes, não te demores em agir, Pai, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, não te demores, ó Senhor, nós humildemente clamamos. Nós não temos, Senhor,
o poder de determinar nada, é o Senhor quem determina todas as coisas. O que nós humildemente fazemos, Senhor, é clamar por Tua misericórdia, é clamar por Tua bondade, Senhor, e pedir, Senhor, que Tu não te retardes, não te detenhas, não te demores, Senhor, por Tua misericórdia. Dá sabedoria aí aos pesquisadores, aos cientistas, para descobrirem, Senhor, vacinas, Senhor, para descobrirem medicamentos que podem ajudar, Senhor, nessa questão. Senhor, abençoa, Pai, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde que estão na linha de frente, todos aqueles que estão na linha de frente, Senhor, trabalhando, os policiais militares. Senhor, abençoa todos aqueles que não podem se recolher em suas casas, que estão tendo que trabalhar. Senhor, guarda, abençoa, cuida dessas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita os enfermos, aqueles que estão infectados. Pai, cura-os, Pai, em nome de Jesus. Dá sabedoria para as nossas autoridades, para saberem como se portar, como administrar essa crise. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pai, ainda quero aqui clamar ao Senhor por esses 3 pedidos de oração que chegaram aqui às nossas mãos. Eu oro, Senhor, agora pela Camila Freitas, pedido de oração feito pela nossa irmã Lourdes, a Camila, que é nora da Francisca, que vai fazer, Senhor, esta cesariana agora, nesta semana. Eles estão preocupados por causa dessa crise de coronavírus. Eu te peço, Pai, cuida da Camila, que esse parto seja abençoado, que essa cesariana seja um sucesso, Senhor. Também eu oro pela missionária Berenice, que o nosso irmão Renatinho pediu oração por ela, que também não passou bem. Restaura a vida dela, restaura a saúde dela, Senhor. Em nome de Jesus. Também a Patrícia Dantas pediu oração pelo seu casamento com o Cláudio. Abençoa esse casal. Abençoa, Senhor, todas as vidas, todas as pessoas que neste momento estão conosco em oração, Pai. Eu não sei exatamente, Pai, quantas pessoas estão nos ouvindo agora e nem exatamente quais são essas pessoas, mas o Senhor conhece, mesmo aquelas pessoas que vão assistir essa transmissão, esse culto de oração depois. Senhor, visita estas vidas, todas essas famílias representadas. Pai, guarda-nos desta praga, desta epidemia, Pai. Livra-nos. Senhor, que a Tua palavra se cumpra nas nossas vidas, Pai. E que o Senhor nos livre deste mal, Senhor. Nos protege, nos guarda. É o que nós te pedimos. Nos abençoa ainda no decorrer de todo este dia de quarta-feira, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã. Orando, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bom ter vocês aqui com a gente, né? Olha aí, a Luziane está assistindo, a Raimunda, a nossa querida irmã Rai, a Rai Correia está com a gente também. Glória a Deus, tá? Por todos vocês que nos acompanharam nessa manhã. Eu quero encerrar essa transmissão apenas dizendo aquilo que eu disse no começo. Como muita gente não estava no começo, eu vou repetir aqui, tá? Olha, do dia 5 de abril, próximo domingo, até o dia 12 de abril, o outro domingo, tá? Então, de domingo a domingo, de 5 de abril a 12 de abril, eu quero convidar você para a nossa Jornada da Páscoa com Cristo, ok? Jornada da Páscoa com Cristo. De domingo a domingo, nós vamos explicar, baseado na Bíblia, tá bom? A gente vai explicar os acontecimentos da Semana da Paixão de Cristo, porque a gente está chegando perto da Páscoa. Então, o que significa a Páscoa para nós cristãos? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Nessa Jornada da Páscoa com Cristo. Então, a gente vai começar com o domingo falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o chamado Domingo de Ramos. E aí a gente vai falar o que aconteceu no Domingo de Ramos, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, que foi a última ceia de Jesus com os discípulos, na sexta, a crucificação, sábado, chamado Sábado de Aleluia, domingo da ressurreição. A gente vai fazer um panorama sobre a Semana da Paixão de Cristo. E eu quero te convidar
para essa jornada da Páscoa com Cristo e que você convide outras pessoas também, tá bom, irmãos? Ao longo dessa semana eu vou explicar como vai ser. Vai ter alguns detalhes aí, eu vou explicar para vocês, tá bom? E vocês então vão participando com a gente e vão já falando para outras pessoas, incentivando outras pessoas a participarem conosco desta jornada da Páscoa com Cristo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, não é? Todos vocês que participaram conosco, ó, a Alice Aparecida Lali está com a gente também, né? Glória a Deus pela sua vida. Minha filha Gabriela, que está lá na França, também estava com a gente aqui, né? Ou está com a gente aqui na transmissão. Então a gente, olha, hoje, gente, já passou pessoas aqui, olha, da França, do Japão, de Cabo Verde na África, né? Mais os irmãos que estão aqui no Brasil. Então, todos são muito bem-vindos, né? Nessa transmissão. Amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta às 8 horas da manhã, tá bom? Então minha esposa vai se despedir também. As irmãos, Deus abençoe vocês nesses dias, amém? Tá bom? E amanhã, com a permissão de Deus, estaremos juntos novamente. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira a todos. Amém.